Que o Mestre amado Jesus possa nos envolver e nos dar hoje e sempre a nossa estreita afinidade com o plano espiritual, para que a gente possa sentir essa emanação de amor, de paz, de serenidade que nos envolva e nos fortaleça para seguirmos, apesar de todas as nossas dificuldades, com serenidade, firmeza e confiança no Mestre amado Jesus. Hoje nós temos a lição de número 7 do livro Pão Nosso, psicografado por Francisco Cândido Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel. Eu vou ler a lição e depois a gente vai fazer alguns comentários de acordo com aquilo que nós tivermos capacidade e entendimento de buscar na essência de Emmanuel, traduzir para o nosso cotidiano de hoje, para que a gente se sinta confortado nas nossas dificuldades e mazelas do dia a dia. A lição de número 7, ela tem o título A Semente. E tem aqui de Paulo, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 37, a seguinte questão: E quando semeais o corpo, que há de nascer, mas o simples grão de trigo ou de outra qualquer semente. Paulo, quando estava nessa primeira epístola aos Coríntios, antes desse versículo, se falava da questão de Jesus ter vencido a morte, porque se comentava sobre a ressurreição 3 dias após o seu martírio terreno. E quando Paulo fala dessa questão, do semear, de que quando nós semeamos, não semeamos o corpo que há de nascer, mas o simples grão do trigo ou de outra qualquer semente. A questão do corpo aqui, nós não estamos referindo à questão do nosso corpo carnal, não é? O que está aqui semeando é a condição que nós, encarnados, temos de dar a oportunidade a um espírito de, através daquele corpo carnal, vir estagiar nas esferas terrenas e buscar se melhorar e progredir. A lição toda fala sobre semente. E é uma grande alegria para mim essa lição, porque me trouxe questões de acalanto no dia de hoje, em relação a peculiaridades da minha própria condição ultimamente, e eu espero que traga a vocês também. Eu vou ler a lição e depois a gente vai comentar os trechos dela. Nos serviços da natureza, a semente reveste-se aos nossos olhos do sagrado papel de sacerdotisa do Criador e da vida. Gloriosa herdeira do poder divino, coopera na evolução do mundo e transmite silenciosa e sublime lição, toda de valores infinitos à criatura. Exemplifica sabiamente a necessidade dos pontos de partida, as requisições justas de trabalho, os lugares próprios, os tempos adequados. Há homens inquietos e insaciados que ainda não conseguiram compreendê-la. Exigem as grandes obras de um dia para o outro, impõem medidas tirânicas pela força das ordenações ou das armas, ou pretendem trair as leis profundas da natureza, aceleram os processos da ambição, estabelecem domínio transitório, alardeiam mentirosas conquistas, incham-se e caem sem nenhuma edificação santificadora para si ou para outrem. Não souberam aprender com a semente minúscula que lhes dá trigo ao pão de cada dia e lhes garante a vida em todas as regiões de luta planetária. Saber começar constitui serviço muito importante. No esforço redentor
é indispensável que não se percam de vista as possibilidades pequeninas. Um gesto, uma palestra, uma hora, uma frase pode representar sementes gloriosas para edificações imortais. Imprescindível, pois, jamais desprezá-las. Eu, quando li essa lição, claramente eu vi uma divisão aqui. Os 3 primeiros parágrafos nos traz a condição do divino, né? Da condição da essência de Deus e a sua criação entre nós, terrena, do nosso planeta. Nos 2 próximos parágrafos, a gente vê a condição do mundo, né? Do homem, nós aqui encarnados, e as nossas dificuldades para nos renovarmos e nos transformarmos em relação a essa questão divina que vem nos trazendo os 3 primeiros parágrafos. E por fim, nós vamos ter aqui os 2 últimos, que é o sábio conselho do Mestre Jesus, para que nós busquemos, não é? Nessa condição da semente, da transformação, do entendimento da essência da vida e da nossa existência no mundo. Então a gente vê aqui que no início, no primeiro parágrafo, quando Emmanuel coloca o seguinte: nos serviços da natureza, a semente reveste-se aos nossos olhos do sagrado papel de sacerdotisa do Criador e da vida. E é muito interessante essa questão, porque se a gente vê, quando Deus nos deu esse lar terreno, nos presenteou com a terra, tudo que aqui existe, não é? Já estava aqui à nossa disposição. As sementes, hoje o homem, através da inteligência que Deus nos favorece, ele manipula, né? Ele faz as sementes, dentro da nossa questão científica, aprimora alguns aspectos de algumas sementes para que ela possa germinar mais rápido, possa ser mais resistente a alguns tipos de bactérias, de predadores dessas sementes, não é? Mas a gente vê que Deus nos deu tudo pronto. E se a gente imaginar de que uma pequenina semente, não é? A gente tem dentro dela todas as condições para que ela germine, cresça, que se torne uma árvore frondosa, grandiosa, que tenha suas ramagens, galhos, e que por fim nos dê o resultado de todo esse processo, que é o fruto que nos alimenta. E já estava tudo ali preparado para nós por Deus, para que nós pudéssemos absorver dessa condição e fazer com que isso tudo nos favoreça para uma melhor estadia no nosso planeta Terra, na nossa casa. E nessas sementes, todas essas condições estavam ali, preparadas por Deus. Hoje a ciência, o homem faz algumas manipulações para que possa haver algumas questões que nós entendemos como melhoria. Mas tudo estava pronto, tudo estava lá para que pudéssemos usufruir. Então a gente vê aqui que Emmanuel diz o seguinte: o sagrado papel de sacerdotisa do Criador e da vida. Então essa semente já nos traz esse entendimento. Deus, a existência de Deus, ele nos dá o entendimento de que Deus é o Criador, de que ele nos favoreceu com essa possibilidade de uma pequenina semente ser transformada numa árvore frondosa e nos dar os frutos que nos alimentam. E Emmanuel traduziu aqui poeticamente como sacerdotisa do Criador e da vida, porque a semente gerou a vida daquela árvore. Ela se transformou, uma pequenina semente,
ao passar dos anos, das décadas, dos séculos, naquela árvore frondosa. Em seguida, ainda dando essa condição, né, do divino, da grandiosidade do Pai que muito nos ama, ele coloca o seguinte: gloriosa herdeira do poder divino, coopera na evolução do mundo e transmite silenciosa e sublime lição, tocada de valores infinitos à criatura. Então ele coloca aqui a sacerdotisa, né, a simbologia dessa semente, como sacerdotisa do Criador e da vida, como gloriosa herdeira do poder divino. Nessa simbologia que Emmanuel usa, a semente como herdeira da essência do Pai, que a faz germinar, crescer, transformar, prosperar, progredir, essa herança divina de cooperação e evolução do mundo, e transmite silenciosa e sublime lição, tocada de valores infinitos à criatura. Nós vemos aí que na sabedoria, no silêncio, no passar dos anos, na persistência em vencer o solo árido, em passar pela secura da terra, em germinar e apontar aos céus, e através das benesses que o sol lhe proporciona, ela vai sendo fortificada e vai crescendo frondosa, para nos dar essa esperança de que Deus nos facilitou para que aqui nós estivéssemos. E nessa simbologia da semente, era como se fôssemos nós que saímos simples e ignorantes da mão do Pai, e fomos crescendo no passar das nossas experiências terrestres, e buscando a essência de Deus, para que essa essência divina que existe em nós possa se fortalecer, e que sejamos nós, como a semente dita aqui por Emmanuel, sacerdotisas, sacerdotes dessa gloriosa condição de florescer, de existir, de transformar, e também que sejamos herdeiros desse poder divino, de causar às outras pessoas e criaturas ao nosso redor essa sensação e impressão de que nós somos filhos diletos da criação e estamos aqui recebendo as benesses do Pai, mas estamos aqui no nosso papel de servir, de agir, de trazer ao nosso mundo e àqueles que estão ao nosso redor a nossa impreensão do Pai, do que é divino, para que aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de sentir essa presença ou de conhecê-lo, através daquilo que nós possamos exemplificar, venham a entender a magnitude do que essa semente representa na existência da criação divina. E aí, para terminar os três parágrafos que eu falei que simbolizam essa questão do divino, da divindade de Deus, nós vamos ver o seguinte: exemplifica sabiamente a necessidade dos pontos de partida, as requisições justas de trabalho, os lugares próprios, os tempos adequados. Isso daqui eu achei assim fantástico que o Emmanuel coloca, porque ele sintetiza toda essa questão da simbologia da semente. Exemplifica sabiamente a necessidade dos pontos de partida. Qual é o ponto de partida da árvore frondosa que vai nos dar fruto? A semente simples, pequenina, que foi nos dado pelo Pai para impulsionar essa transformação, para que tudo aquilo que está contido naquela pequenina semente se transforme na árvore frondosa e faça aquilo a que ela foi destinada para o mundo florescer, crescer,
nos dar a sombra, o fruto, fazer com que nós possamos dela absorver o que melhor ela tem, para contribuir com o nosso crescimento e transformação. Esses 3 parágrafos aqui, Emmanuel faz esse apanhado da simbologia da semente de forma brilhante. E aí então a gente vê o que nós temos aqui no mundo, não é? Que é a nossa vivência. E ele então coloca o seguinte: há homens inquietos e insaciados, que ainda não conseguiram compreendê-la. Exigem as grandes obras de um dia para o outro, impõem medidas tirânicas pela força das ordenações ou das armas, ou pretendem trair as leis profundas da natureza, acelerando os processos da ambição, estabelecendo domínio transitório, alardeiam mentirosas conquistas, incham-se e caem, sem nenhuma edificação santificadora, para si ou para outrem. Então aqui a gente consegue enxergar a nossa condição humana de imperfeição, a nossa condição que nos move no mundo de hoje, a questão da incompreensão das coisas do Pai, em acharmos que aquilo que nos demanda na materialidade e daquilo que nós vemos, entendemos e compreendemos é o suficiente para que nós possamos transitar pela nossa morada terrena e fazer da forma em que nós acreditamos e entendemos aquilo que vai nos transformar. Mas na realidade, essa visão egoísta que nós temos está muito voltada para nós mesmos. Porque quando nós enxergamos as nossas possibilidades, potencialidades e necessidades exclusivamente em favor de nós próprios, nós não enxergamos o irmão que está ao nosso lado. Nós não enxergamos a vasta imensidão de pessoas, criaturas que estão ao nosso lado, tanto buscando nos dar a oportunidade de sermos serventes da criação, de servir a essas pessoas, como também de recebermos dessas pessoas essa condição de buscarmos absorver delas aquilo que ela tenha para nos transmitir, porque a vida é relacionamento. Se fôssemos para evoluir tão e unicamente só, Deus nos criaria e nós viveríamos de forma isolada, cada um no seu canto, não teríamos relacionamento, não precisaria nem conversar, não precisaria nem aprender, não precisaria de aprender a falar, porque você ia falar para quê? Se você não tem ninguém com quem interagir. Então a vida terrena e aquilo a que se propõe a evolução de todos nós é o relacionamento que nós temos um para com os outros. Então aqui quando a gente vê o que Emmanuel coloca, né, que os homens inquietos e insaciados que ainda não conseguiram compreendê-la, é não compreender essa magnanimidade da criação, daquilo que Deus nos oferece para que nós possamos ser melhores, para que nós possamos nos transformar como a árvore e possamos fincar raízes em solo firme, aonde nada possa nos derrubar daquilo que nós acreditamos, daquilo que nós buscamos, daquilo que nós estamos aptos a buscar, a servir, a transformar, a realizar, a nos relacionarmos para com os nossos irmãos no serviço co-criador que Deus nos deu de
fazermos com que a nossa atuação na vida do próximo seja fecunda, seja vertida em benesses, que dê frutos, que faça com que nós nos melhoremos e com que aqueles com quem nos relacionamos melhorem também. E seguindo aqui, ainda falando das coisas do mundo, nós vemos o seguinte: não souberam aprender com a semente minúscula, que lhes dá trigo ao pão de cada dia. Eles garante a vida em todas as regiões de luta planetária. Saber começar constitui serviço muito importante. Nós vemos aqui então que quando ele fecha essa questão do mundo, ele nos coloca o seguinte: não souberam aprender com a semente minúscula, que lhes dá trigo ao pão de cada dia. Eles garante a vida em todas as regiões de luta planetária. Nós vemos aqui que ele é bem enfático. A semente que Deus nos presenteou é que nos favorece a nossa condição do dia a dia, do alimento, da vestimenta, das interações que nós temos uns para com os outros. Mas principalmente, quando ele coloca aqui, a vida em todas as regiões de luta planetária, que nos dá a visão da nossa condição terrena. Ele não coloca aqui de felicidade planetária, de contentamento planetário, ele diz de luta planetária. Porque como Jesus nos deixou no seu Evangelho, é combater o bom combate de cada dia. Então nós estamos aqui, nesse planeta, que não é um planeta de perfeição, e nem nós o somos, para que nós possamos lutar dioturnamente para entender a essência da semente que Deus nos presenteou e que está em nós, que é essa nossa condição divina, para que a gente floresça, cresça, prospere e transforme o mundo. Porque o mundo, a gente reclama muito, mas está muito difícil, as coisas estão muito complicadas, olha, todo dia são notícias terríveis, mas é aquilo que nós estamos exalando para o nosso planeta. É o resultado de todos os frutos que a humanidade toda verteu até hoje. E se um dia isso irá com certeza mudar, vai ser também o resultado da nossa transformação, dos bons frutos que nós então iremos fecundar, para que povoe o planeta e transforme o mundo. É responsabilidade de cada um de nós. Não adianta cobrar do irmão, não adianta cobrar de fulano, de ciclano. A responsabilidade está em nós, e enquanto nós não tivermos essa consciência do nosso papel, que muita gente fala, mas eu sozinho, todo mundo está fazendo assim, por que eu? Por que tem que ser eu que vou ter que, diante da intransigência do próximo, eu vou entender e compreender e vou ser manso, e a minha mansuetude vai fazer com que as coisas transformem. E o outro? Enquanto nós estivermos cobrando do outro responsabilidades que nos cabem, o mundo estará, infelizmente, como está. Nessa condição em que é a luta diária para que nós possamos vencer a cada dia. Mas o planeta, quando Deus o concebeu, Ele colocou todas as condições para que nós pudéssemos aqui ser felizes. E nós temos essa possibilidade hoje de sermos felizes no planeta que nós habitamos. Mas nós precisamos ter a consciência da sementeira, daquilo que nós estamos espalhando e semeando ao nosso redor. Porque se ficarmos esperando pela sementeira do outro, nós não poderemos colher, Poderemos sofrer, o resultado
da má plantação do nosso próximo. Mas ela não foi por nós plantada e não vamos colher, mas vamos sofrer as intempéries, as interferências. Mas, em contrapartida, a nossa colheita for frutífera, a nossa sementeira for de forma benéfica, frutífera e boa, ela há de fazer frente a essa má plantação do nosso irmão. Porque, como Jesus nos exemplifica, só o bem é capaz de vencer o mal. Combater o mal com o mal vai gerar mais mal, mas quando você combate o mal com o bem, esse mal há de se dissipar. E nós precisamos, para ver essa dissipação do mal, ter a paciência da semente, o tempo da semente, para que ela germine, para que ela leve décadas, séculos para se transformar na árvore frondosa e nos dar os frutos que vai saciar a nossa fome, que vai nos dar a condição de absorver esse fruto com a delicadeza, saborear esses frutos. Mas isso demanda tempo. Se nós voltarmos lá na parte que eu falei que é nosso mundo, Emmanuel fala lá que o homem, não é, está apressando, ele quer o resultado imediato. Mas nós temos que ter o tempo de Deus. E o tempo de Deus é infinito. Ele não está determinado a iniciar aqui e terminar ali. Nós precisamos ter a paciência de conquistar o tempo de Deus e ter essa paciência de nos transformarmos nos frutos benditos da criação. E para encerrarmos aqui então, fica o aconselhamento, né, do Evangelho, dos amigos espirituais de Jesus, que diz o seguinte: saber começar constitui serviço muito importante. O começo qual é? É a semente que vai germinar, florescer, e nós temos que saber começar. O momento que nós estamos aqui plantando a nossa sementinha que vai transformar o mundo. É o nosso legado, é a nossa herança que o Pai nos deu. E para concluir, ele diz o seguinte: no esforço redentor é indispensável que não se percam de vista as possibilidades pequeninas. Um gesto, uma palestra, uma hora, uma frase pode representar sementes gloriosas para edificações imortais. Imprescindível, pois, jamais desprezá-las. Amigos, nós temos na nossa existência oportunidades infinitas de servir. As ferramentas estão à nossa disposição. Agora, se nós não desejarmos a serventia do bem, se não buscarmos a transformação de nós próprios, isso jamais a médio e longo prazo irá acontecer. Por quê? Toda conversa salutar, todo bom aconselhamento, todo momento em que nós estamos à disposição para aquele que sofre, e quando eu digo à disposição, não é só o dinheiro que a gente tira do bolso e entrega, que também é auxílio fraterno, mas é o mais fácil, né? Porque se você tem o dinheiro, você dá, se você não tem, você não dá. Mas quando nós estamos à disposição para ouvir a dor, as angústias, os sofrimentos do nosso irmão, nós estamos aí agindo e estamos atuando como essa semente para que o bem se multiplique, para que ele dê frutos a 30, 60 e 70, como está no Evangelho. Essa frutificação depende de nós, das sementes que nós vamos espargir como semeadores que somos. Evidentemente, como a parábola do semeador,
Vamos ter criaturas difíceis que se assemelham ao terreno pedregoso, né? O espinhal, onde caem as sementes ali e não tem condição de florescer. Mas vamos encontrar terrenos férteis, sedentos daquilo que nós temos para oferecer. E não precisamos ser letrados, não precisamos ser formados em questões religiosas ou de qualquer ciência para espargir esses conhecimentos. Nós só precisamos ter amor, que é o exemplo maior que Jesus nos deixou. Amemos uns aos outros e façamos o nosso papel das sementes benditas do Pai a espargir o bem pelo mundo. Muito obrigado.